trabalho, compromissos, responsabilidades e preocupações. Nesse corre-corre, às vezes é difícil encontrar um tempo para cuidar de si. A maioria das mulheres já tem como hábito a visita regular ao médico. Mas e quando se trata dos homens? Será que eles encontram tempo para ter esse cuidado com a própria saúde? Eles não tinham esse hábito, então, como consequência, muitos deles ainda sofrem com males que poderiam até ser evitados com atitudes preventivas. Mas os tempos mudaram e os homens agora também buscam mais saúde e se preocupam com a prevenção de doenças. Acreditamos que a informação é um dos caminhos para sensibilizar os homens e suas famílias, estimulando o autocuidado e hábitos saudáveis. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre a saúde do homem. Quais são os maiores riscos a que eles estão submetidos e a que devem ficar atentos? O câncer de próstata é um dos temas do nosso debate. Talvez por medo do exame, muitos adiam o momento de procurar o médico. Mas esse câncer pode se desenvolver de maneira silenciosa e é um dos que mais matam os homens. Hoje nós vamos conversar também sobre os riscos de doenças cardiovasculares. Hipertensão, colesterol e triglicérides altos são condições mais prevalentes nos homens? Que cuidados, então, ajudariam na prevenção? Agora eu vou te fazer um convite. Que tal começar a pensar na sua saúde? E você, mulher, aproveite para incentivar o seu marido, pai, irmão ou amigo. Fique com a gente. A partir de agora está no ar Pense Saúde. Para falar sobre a saúde do homem, participam conosco hoje os urologistas Dr. Eider Leite Ferreira e o Dr. Eugênio Augusto Costa de Souza. E também o clínico geral e professor da Faculdade de Medicina do FMG, Dr. Josemar de Almeida Moura. E você? Tem alguma dúvida, quer fazer participação, pergunta, comentário ou até dar o seu depoimento sobre saúde do homem? Ligue para a gente ou então mande e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês aqui e eu quero começar, eu falei no início que a gente acredita que os homens hoje estão mais preocupados com a própria saúde e eu quero que vocês me contem, é assim mesmo? Isso tem mudado? Porque as mulheres sempre tiveram essa rotina de procurar o seu médico, nem que seja anualmente, e os homens nem tanto. Vocês percebem uma mudança, uma preocupação maior? Eu tenho percebido no consultório, a procura tem sido progressivamente maior nos últimos anos. A mulher sempre teve a cultura de procurar o urologista bem nova, estimulada pela mãe, pelas campanhas que sempre foram mais frequentes com as mulheres. Já os homens, eles foram atingidos mais recentemente pelas campanhas. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, tem feito campanhas. Anualmente a gente faz a campanha de saúde do homem. Então isso tudo tem trazido os homens para dentro do consultório. A gente fala sobre o câncer de próstata, quando pensa em saúde do homem, a primeira coisa que vem na cabeça de todos é um programa só sobre a próstata e não é. Existem vários outros problemas, mas a próstata ainda é a doença mais frequente nos homens? O que leva o homem ao consultório do urologista com mais frequência é exatamente essa questão da prevenção e diagnóstico precoce do câncer da próstata. O Eider comentou sobre a questão do hábito da mulher ir mais frequentemente ao médico. E, na verdade, muitos homens na faixa dos 40, 45, eles vão ao médico, vão ao nosso consultório e chegam a dizer, eu não estou sentindo nada, minha mulher é que me pediu para vir, entendeu? Frequentemente eles não têm sintoma. O Eider está comentando sobre o trabalho da Sociedade de Urologia. A Sociedade Brasileira tem trabalhado muito em nível de ministério e tudo exatamente para dar essa conotação da saúde do homem, como existe o enfoque na saúde da mulher, na prevenção do câncer de mama e de colo de útero, né? Mas a questão do câncer da próstata é um problema importante de saúde pública e, felizmente, os homens estão mais conscientizados devido a essa questão do apoio da mídia, inclusive. Da própria informação mesmo, né? E além do câncer de próstata, quais são os outros riscos a que os homens às vezes estão
mais submetidos do que as próprias mulheres, doutor Josemar? Boa noite a todos. Complementando um pouco dessa questão da saúde do homem, né? Quer dizer, historicamente, o que nós sabemos, o que nós temos certeza é que os homens vivem menos do que as mulheres, né? Em geral, as mulheres vivem mais, tendem a viver mais. E além do câncer de próstata, né, que é uma doença um pouco mais tardia, né? Quer dizer, as doenças que matam muito o homem mais precocemente, na faixa dos 40 a 50 anos, geralmente são as doenças cardiovasculares, né? São o infarto e o derrame, o AVC, que são doenças que muitas vezes têm fatores de riscos que podem ser reduzidos ou minimizados com cuidados precoces, né? Quer dizer, a pessoa muitas vezes às vezes se preocupa com a próstata, é importante, sem dúvida, mas tem outras doenças que podem ser prevenidas e que desembocam aos 40, 50 anos já com resultados negativos, muitas vezes com morte ou com limitação da qualidade de vida do indivíduo nessa faixa. Falando então agora especificamente sobre o câncer de próstata, é uma doença que a princípio pode ser assintomática, doutor Eider? Márcia e telespectadores, via de regra, ela é assintomática. O câncer de próstata, para dar sintoma, ele tem que estar bastante avançado. Via de regra, ele é assintomático, o que acaba por esconder esse câncer de próstata. É um câncer que tem um índice de mortalidade relevante. Depois que se passou a fazer os programas de prevenção que a gente citou aqui, depois do advento do PSA principalmente, houve uma diminuição de mortalidade do câncer de próstata em torno de 40%. Ou seja, hoje a gente consegue curar muito mais esses pacientes. E não se pode, de maneira alguma, esperar que venham sintomas. Nós vamos comentar isso aqui, acredito, mais tarde, mas quando chegar a idade certa e considerando os fatores de risco, deve-se procurar o urologista. Então, que idade certa seria essa, então? Vamos falar. Esses conceitos da idade ideal para se procurar, eles são mutáveis e de sociedade para sociedade essas diretrizes variam, né? Até pouco tempo atrás se tomava como correto que os homens que tenham história familiar de câncer de próstata comecem o seu controle aos 40 anos e quem não tem 45, quem não tem história começaria aos 45. E esse exame, dentro do que o Eider comentou, pelo fato de não provocar sintoma, ele vai sempre ser baseado na dosagem do PSA. O PSA que surgiu como marcador em 1994, realmente é um divisor de águas na questão do diagnóstico e perspectiva de tratamento e cura desses pacientes, tá certo? E também vai passar pelo exame da próstata, né? Pois é, porque só o PSA não é suficiente? O exame, o temido exame da próstata, que é uma coisa absolutamente rápida e indolor, ele tem um valor preditivo muito baixo como medida isolada para diagnóstico precoce do câncer da próstata. Então, a associação PSA e o toque que é o mais importante, porque, sobretudo na população mais jovem, homens abaixo de 55 anos na média, a incidência de câncer de próstata com PSA normal é mais alta. Pode ocorrer, então? Pode ocorrer com mais frequência que no grupo mais idoso um pouco. Entendi. Ou seja, nenhum dos dois separadamente eles acabam se complementando. Eles se complementam na acurácia do diagnóstico. Eu acredito, quando a gente fala aqui da preocupação do homem em buscar ajuda, em pensar em prevenção, que essa prevenção vai muito mais pelo lado do câncer de próstata do que de outras questões, como, por exemplo, você citou, doutor Josemar, as próprias doenças cardiovasculares. Acho que a preocupação vai muito mais em cima da próstata, não é? E o que acontece é que o indivíduo morre muito antes de chegar numa faixa etária compatível. O que a gente usa muito no homem, de um modo geral, quer dizer, o que às vezes foi citado aí, inclusive, às vezes a mãe, a esposa, acontece muito, de fato, né? Quer dizer, do homem ser levado ao consultório, ou quem marca a consulta, geralmente a mulher, a mãe, o irmão, o parente, né? Quer dizer, que o homem ele tem culturalmente uma procura menor pelo serviço de saúde, né? Quer dizer, talvez essa seja uma das explicações. Nós não temos uma explicação única, né? E procura quando tem um sintoma, quando né? tem alguma coisa. E geralmente essas doenças, como por exemplo, que a gente citou, não necessariamente doenças, mas essas alterações como colesterol alto, triglicérides alto, às vezes a própria hipertensão podem vir também de maneira silenciosa. Com certeza. Na verdade, elas vêm silenciosas
praticamente todas elas são silenciosas durante toda a vida do indivíduo, às vezes começam precocemente, às vezes começam na infância, inclusive, casos que com tendência genética, né? Quer dizer, o indivíduo já pode ter colesterol alto novo, cedo, né? Quer dizer, a consequência, né, da manutenção desse colesterol alto por muitos e muitos anos é que leva mesmo ao aumento da incidência do infarto, do derrame, que vão acontecer principalmente nessa faixa dos 40 aos 50 anos, né, que é a faixa de risco. Não adianta o homem aos 40, 50 anos ir, quer dizer, às vezes adianta porque você consegue detectar e ainda pode tratar de uma certa maneira e aumentar a sobrevida e melhorar a sobrevida. Mas o ideal é que ele comece mais cedo detectando os fatores de risco que também tem a ver com a genética, com fatores genéticos, né, e que ele comece a cuidar, né? Além dos ambientais. Claro que o estilo de vida, sem dúvida nenhuma, né, a obesidade, o sedentarismo, que são doenças da modernidade ou que são facilitadas pelo estilo de vida moderno atual nosso de alimentação incorreta, de excessos alimentares e pouca atividade física, né, sem dúvida nenhuma. Acho que é isso que a gente tem que tentar romper e fazer com que as pessoas comecem a se vincular, né, a um médico que tenha um acompanhamento mais precoce, mais cedo, né? Bom, acho que nosso tempo aqui acabou já desse bloco. Então, daqui a pouco a gente continua. Vou querer conversar mais sobre câncer de próstata e outros comprometimentos, inclusive sobre, às vezes, uma questão, às vezes o medo não é o câncer de próstata, mas aparece, por exemplo, uma disfunção erétil. Qual que seria a relação desse com o câncer de próstata ou até com problemas cardiovasculares? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você conhece, está fazendo o nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco do programa. Saúde do Homem é o nosso tema. O telefone para participar é 3209-0119. E o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Saúde do Homem. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Você já sabe, para participar é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. A ideia aqui é hoje a gente fazer um debate sobre os cuidados que devem ser tomados e não esperar acontecer alguma coisa, ter um susto para poder começar a tomar as rédeas e cuidar da própria saúde. Nós vamos conhecer agora a história do empresário Ricardo Gilbert. Ele mantém hábitos saudáveis há 1 ano. Alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas, essas duas práticas lhe garantem boa disposição para enfrentar o dia a dia e com uma saúde boa. Vamos então acompanhar a história dele com a reportagem de Léo Mendes. Aos 63 anos, o empresário Ricardo Gilbert se orgulha em dizer que mantém uma rotina diária de trabalho, lazer e atividade física com boa disposição e saúde. Bom, eu procuro não ter excessos na vida, assim. Então, procuro me alimentar adequadamente, né? Praticar um pouco de atividade física e ter um bom repouso. Isso que eu acho que é importante. Então, em termos de alimentação, não dá para saber fazer tudo direitinho como mandam os nutricionistas nem nada, porque a vida é corrida e a gente não tem tempo para poder seguir aquela dieta rigorosa que o pessoal indica. Mas, dentro dos limites, eu procuro comer algo que seja saudável. Mas, para manter o ritmo e a saúde em dia, ele se preocupa com o que consome.
Depois que eu aprendi que deve-se comer menos carboidratos e menos carnes vermelhas e tal, eu passei a comer um pouquinho mais de peixe e comer sempre salada, porque sempre no meu prato tem um pouco de salada, né? E com isso diminuir um pouco a quantidade de arroz e feijão que eu ponho no prato. Atividade física com orientação profissional também faz a diferença na rotina de Ricardo. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Então adorava jogar futebol, jogava muito futebol até um certo tempo atrás. Aí depois que eu comecei a ficar meio ruim de bola, porque eu fiquei velho e sem reflexo e tal, eu passei a fazer outras atividades, tipo corrida. Aí eu estava correndo bastante pelas ruas e tal, assim, fazendo prática disso com uma certa frequência. Aí depois eu preferi mudar e fazer academia, musculação, spinning. E ultimamente eu tenho feito isso, nos últimos 2, 3 anos eu tenho feito muita musculação e spinning. O empresário lembra que não foi fácil se adaptar aos novos hábitos, mas destaca que todo sacrifício vale a pena. O bem-estar normal, você acordar bem disposto, depois que você pratica o exercício físico também você fica super bem disposto também. E o dia a dia fica tranquilo, né? O corpo sempre energizado, sem dúvida nenhuma, vale a pena. E deixa de ser um sacrifício, né? Praticar atividade física e se alimentar adequadamente não é um sacrifício, não pode ser, né? É muito bom. Algum comentário em relação à reportagem? O que vocês gostariam de salientar, doutor? Eu acho que o empresário, né, quer dizer, que é uma pessoa voltada para investimentos, né, quer dizer, na verdade ele está fazendo um investimento na saúde e na qualidade de vida dele. Eu acho que não é um sacrifício manter uma vida moderada, uma alimentação moderada e atividade física frequente. É claro que cada pessoa, né, tem uma certa necessidade, né, quer dizer, é importante se identificar se existe algum problema, alguma doença que precisa ser tratada, né? Se o indivíduo, quer dizer, é obeso, ou é diabético, tem colesterol alto, ou é hipertenso, ou tabagista, né? Ou é sedentário, quer dizer, o indivíduo vai precisar de uma recomendação diferente, mais específica, né? Claro que não parece que é o caso do Ricardo, né? Que não tem nenhum problema, se for o caso dele, né? Quer dizer, eu acho que ele está fazendo a coisa certa, mantendo uma vida moderada, um consumo maior de vegetais e menor de carboidrato, nem tanto, mas menor de acordo com a necessidade calórica dele, talvez, menos carne vermelha, talvez introduzir no peixe, que é uma comida mais saudável mesmo. A variedade é o grande Ele, caminho. Aparentemente, é um homem que sempre teve hábitos de vida saudáveis, pelo menos de atividade sempre praticou física. esporte, ele não foi citado nada em relação à bebida alcoólica ou cigarro, né? Mas mesmo os homens que tenham esses hábitos, né, durante a vida, sempre é tempo de mudar e poder resgatar a qualidade de vida de novo, no que se refere, além das doenças cardiovasculares, diabetes e tudo, a questão também da função sexual, né? Que pode melhorar muito com a modificação dos hábitos de vida. Depois eu vou entender por quê. Só ver se o doutor Eider quer comentar alguma coisa aqui com relação à reportagem. Eu acho que já foi falado tudo de mais importante, só reforçar realmente a questão do cigarro, que na nossa área está muito relacionado a um câncer bastante comum, não tão comum quanto o de próstata, mas muito mais grave, muito mais agressivo, que é o câncer de bexiga, né? Ele está muito relacionado, muito relacionado ao câncer de bexiga, e esse é um câncer menos comum, como eu disse, mas ele é bem mais agressivo. Além disso, também o cigarro vai acabar impactando em função sexual. No próprio câncer de rim existe uma relação menos forte que com o câncer de bexiga, mas existe essa relação também. E com o próprio câncer de próstata não existe uma relação de causalidade, mas o que se sabe é que os pacientes que fumam e que têm câncer de próstata têm o maior índice de mortalidade. Isso é multifatorial, mas é um fato. Ou seja, o cigarro é sempre um vilão. Sem dúvida. Bom, então vou voltar no comentário anterior, doutor Eugênio, que você falou sobre disfunção erétil, que é sempre, por que você citou isso nesse momento? A questão é que nós, urologistas, somos muito procurados por pacientes que vão se queixando de disfunção erétil, disfunção sexual, falando mais geneticamente. E, na verdade, como a gente comentou antes do programa ali naquele bate-papo informal,
A disfunção erétil, muitas vezes, ela vai servir para nós como um marcador de doença, quer dizer, ver o que está por trás da queixa do paciente. Esses pacientes, frequentemente, têm distúrbios metabólicos importantes, têm diabetes, têm alterações, exatamente, de hipertensão, têm maus hábitos de vida, têm colesterol elevado, né? Então, na verdade, assim, como um marcador de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, a consulta urológica nesse aspecto da saúde do homem, ela pode ser muito interessante em termos de diagnosticar esses problemas. Interessante. É o contrário do que eu tinha te perguntado anteriormente, né, doutor José Marcos? Às vezes eles vão no urologistas preocupados com a próstata e às vezes é uma queixa no urologista que vai chegar num problema que é sistêmico. Exato. Né? E às vezes é a ponta do iceberg, né? Quer dizer, na verdade, assim, melhor que seja uma disfunção erétil do que um infarto e um AVC, mas muitas vezes a doença arterial, ela tem realmente essa manifestação, né? Que é a disfunção erétil, né? Quer dizer, é importante. É interessante que a disfunção erétil, especificamente, a gente tem uma interface importante com os clínicos endocrinologistas exatamente nesse aspecto, né? Porque eles procuram achando que às vezes é uma deficiência do hormônio masculino apenas. A gente faz uma avaliação direcionada desses pacientes em termos de hábitos de vida, dosagens básicas no sangue, né? Correção desses hábitos, maus hábitos também. Mas, frequentemente, a gente recorre ao colega clínico, ou endocrinologista, né? Ou cardiologista, exatamente para a gente poder fazer um trabalho interativo visando o bem-estar desse paciente. Interessante. Então, ou seja, a disfunção erétil como um sinal de que o problema está em outro lugar e que deve ser investigado. Eu tinha deixado no bloco anterior alguma coisa com relação ao câncer de próstata, porque vocês falaram muito sobre sobre o que é e quando começar a investigar, mas a gente não falou sobre causas, fatores de risco para o câncer de próstata. Quais seriam, doutor Eider? Sim. O câncer de próstata ele é principalmente influenciado pela história familiar. A gente sabe que se existe um parente de primeiro grau, pai, principalmente irmão, com câncer de próstata, o risco dobra ou mais que dobra. Se existem 2 casos na família, isso pode ir para 5 vezes e progressivamente. Além disso, a raça negra tem mais câncer de próstata. Isso no Brasil eu costumo dizer que é um pouco relativo, porque aqui nós temos uma miscigenação maior, mas é um fator de risco que existe mesmo. E, finalmente, esses fatores menos comuns, ou menos importantes, como eu disse, o cigarro, a obesidade é também fator de risco. Se sabe que consumo muito grande de vitamina E, por exemplo, assim, um consumo maior do suplementado em excesso. Isso também pode ter vitamina uma relação, vitamina E. Agora, o que protege? Né? A alimentação saudável. Existe assim uma certa controvérsia, não seria uma controvérsia, mas o tomate. O tomate ele é tido como um protetor. Na verdade, é uma substância que tem no tomate, chama-se licopeno. O licopeno, sim, tem um fator protetor, mas são estudos não muito fortes, são estudos fracos que mostram essa relação. Então, não adianta comer quantidades grandes de tomate achando que isso vai resolver. Não. A vida saudável, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo e procurar o urologista, principalmente quando a história familiar é positiva, isso é muito mais relevante. Certo. Daqui a pouco a gente volta. O nosso tempo desse bloco também já acabou. Mais uma vez, eu aproveito para te convidar a fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, a sua pergunta. Algumas já chegaram, daqui a pouco a gente vai discutir, esclarecer essas dúvidas. E se a sua não chegou, às vezes não dá tempo. É só ligar para a gente ou mandar e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rapidinho, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e o tema de hoje, saúde do homem. Você sabe, para participar é só ligar ou mandar e-mail. O telefone é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você.
Nos últimos 20 anos, as taxas de sobrepeso e obesidade infantil cresceram muito. As causas são muitas, dentre elas o sedentarismo e maus hábitos alimentares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, crianças com excesso de peso tendem a se tornar adultos obesos e têm maior probabilidade de adquirirem diabetes e doenças cardiovasculares. Para discutir essas questões, o Observatório da Saúde da Criança e do Adolescente realiza o Fórum Virtual Epidemia da Obesidade Infantil e o Marketing de Alimentos Direcionados às Crianças. O fórum será realizado no site do ObservaPed entre os dias 1º e 30 de junho. Para participar, basta acessar a página www.medicina.ufmg.br/ObservaPed. É só entrar lá e registrar-se. Hoje, então, vamos continuar nosso debate e você participe desses debates virtuais e pense saúde sempre. Só para a gente concluir aqui o câncer de próstata que a gente estava falando no bloco anterior, uma vez detectado, como são os tratamentos e todos devem se tratar, ou seja, todos devem passar pela cirurgia, doutor Eugênio? A questão da opção da modalidade de tratamento do câncer de próstata vai variar muito com a agressividade do tumor, com a idade do paciente, enfim, com o quadro clínico completo, né? Uhum. Se você tem, então, por exemplo, se você tem uma doença localizada, uma doença restrita à próstata, você vai optar por um tratamento curativo, você vai definir a sua conduta entre uma cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou alguma modalidade de radioterapia. À medida que essa doença avança, essas modalidades podem se associar ou mudar para um bloqueio hormonal e tudo mais. Agora, o grande foco nosso no diagnóstico precoce acaba nos levando frequentemente ao tratamento cirúrgico, curativo na maioria das vezes, radioterápico ou associação dos dois. Hoje se discute muito a questão de até quando se fazer o exame preventivo ou investir em diagnóstico precoce de câncer de próstata, porque discute-se muito se não existe um super diagnóstico e um super tratamento desses pacientes. Você diz assim, dependendo da idade, o custo-benefício não valeria a pena isso? Exatamente. A questão é que a incidência do câncer da próstata ele aumenta com a idade. Uhum. De maneira que quando você pega a população na faixa dos 80 anos, independente de você avaliar PSA ou fazer TOC ou qualquer coisa, você tem uma incidência de mais de 30% de biópsias positivas, se você pesquisar esses pacientes, sendo que a grande maioria desses tumores vão ter uma evolução indolente, eles não vão interferir na qualidade nem no tempo de vida do paciente. E frequentemente existem comorbidades desses pacientes mais idosos, né? Além da própria idade, doença coronariana, diabetes, essas doenças que a gente sempre cita, e que podem ser muito mais importantes que o câncer de próstata naquela altura. Né? Interessante isso. Essa decisão, então, depende de vários fatores do tipo de tratamento. E a partir do momento que fez esse tratamento, ou cirúrgico, ou com radioterapia, como deve ser, daí para frente, esse acompanhamento com o paciente que já teve o câncer de próstata? Essa pergunta é absolutamente importante. O paciente, a partir do momento que ele se trata de um câncer de próstata, e aí eu acho importante complementar também o que o Eugênio falou, que em todas as fases em que um tumor de próstata é diagnosticado, existe tratamento. Hoje, inclusive, tem se ganho muito nesse sentido, até para cânceres avançados, pacientes que antigamente eram desenganados, hoje são pacientes que nós temos conseguido ganho de qualidade, de quantidade de vida, mesmo para casos avançados. Mas enfim, o paciente que faz uma prostatectomia radical ou uma radioterapia, via de regra, deve ser acompanhado pelo seu urologista, aquele que o operou, por 3 meses, de 3 em 3 meses no primeiro ano, partindo depois para de 6 em 6 a partir do segundo ano. O paciente que faz também o tratamento hormonal, o bloqueio hormonal que foi citado aqui, também deve ser acompanhado a miúde, sempre com PSA. Muitas vezes são necessários exames físicos, ou o exame físico mais aprofundado, ou exames laboratoriais, mas o mais importante é o acompanhamento com PSA. Certo. Vocês já citaram 2 vezes aqui esse bloqueio hormonal, eu quero entender por que essa relação, o hormônio masculino, ele tem relação com o câncer de próstata? Os pacientes que têm doença, sem dúvida o câncer da próstata, ele pode ser alimentado pela testosterona, que é o hormônio masculino.
O bloqueio hormonal, ele está indicado naqueles pacientes que têm doença, muitas vezes localmente avançada, em que se associa com a radioterapia. Então, você faz um bloqueio da testosterona, com isso você diminui a atividade do tumor. E naqueles casos de doença já avançada, doença metastática, muitas vezes com resultados muito bons, como ele citou. Né? São pacientes que merecem e devem ter atenção com o tratamento, que, se não curativo, visa muito a qualidade e a extensão do tempo de vida do paciente. Bom, já que a gente entrou nessa parte hormonal aqui, uma outra preocupação dos homens com o passar do tempo é exatamente a diminuição da produção de testosterona, e isso pode ter algumas consequências. A queixa maior talvez seja a disfunção erétil, ou a perda de libido, ou dificuldade de ganho de massa muscular, enfim. Até que ponto isso deve ser investigado, deve ser tratado? E eu gostaria que vocês comentassem. Você também é endocrinologista, né, doutor Josemar? Bom, essa deficiência androgênica, né, que pode acontecer com a idade, né, quer dizer, ela tem que ser baseada, na verdade, na avaliação médica, quer dizer, a partir de sintomas, mas também tem que ser comprovada laboratorialmente, né, quer dizer, existe essa possibilidade. É claro que um dos fatores limitantes, inclusive na própria reposição, se ela for necessária, é a própria presença ou risco aumentado de câncer de próstata, é um limitador, né, do uso de qualquer possibilidade de usar o hormônio, né, mas ela não pode ser baseada somente nas queixas, né, quer dizer, o indivíduo deve procurar o médico e o médico fazer um diagnóstico realmente disso, né, quer dizer, é claro que tem sintomas que são comuns a vários outros problemas, então isso é interessante a gente não colocar muito, porque às vezes fala, eu sinto isso, então pode ser testosterona baixa, mas eu acho que esses sintomas têm que ser levados ao médico, e aí o médico, a partir daí, fazer um diagnóstico realmente e pontuar aqueles pacientes que são eletivos para receber essa reposição, que talvez tenha que fazer uma avaliação da próstata antes, dos riscos, né? Quer dizer, e frequentemente, a partir da decisão de repor, esse paciente tem que ser submetido à avaliação tanto do PSA quanto da avaliação da próstata. Sei que andropausa é um termo que vocês não gostam de utilizar mais, me parece um termo em desuso, mas é o que a gente mais ou menos se assemelharia à menopausa feminina. No caso da menopausa, seria a interrupção mesmo da produção do hormônio feminino, que eu acho que não é o que acontece no homem. Ele pode ter uma queda da produção de testosterona, mas não uma interrupção. Ela também deve ser, ou seja, existe também recomendações para, dependendo dos sintomas e das queixas, existe essa reposição hormonal masculina? Os dois podem comentar. Sim, existe. Dentro do que o doutor Josemar citou, não é? O paciente que tem sintomas, o que mais frequentemente chega no nosso consultório é a disfunção erétil, a queda de libido, mas aí tem outras coisas associadas, como desânimo, uma série de sintomas gerais que levam o paciente ao consultório. Então, diante desses sintomas e somente na presença deles, nós fazemos a medida da testosterona, repetimos essa testosterona. É interessante, não é simplesmente fazer uma medida e repor. Fazemos a confirmação e então fazemos a reposição. A partir daí, afastamos riscos, como, por exemplo, o câncer de próstata, por exemplo, o paciente que tem muitos glóbulos vermelhos, a gente deve tomar cuidado com esse paciente, sim, porque a reposição de testosterona pode levar ao aumento desses glóbulos vermelhos, o que aumentaria o risco de uma trombose. Também tem que se tomar cuidado com a função do fígado, então, nós, além de repormos, fazemos também um controle de todas essas variáveis. Fica ali, sempre analisando o fígado. Exatamente. Constantemente. Eu só quero encarecer um pouco essa questão de andropausa. Claro. Pessoalmente, sempre achei um termo muito impróprio, porque, teoricamente, o homem pode produzir hormônio normalmente a vida inteira. A gente tem pacientes idosos que não têm nenhuma queixa nesse sentido. Então, assim, deixou-se de usar o termo andropausa e criou-se a sigla DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, na questão da menopausa, por exemplo, a mulher sempre vai ter uma menopausa. Sempre. Que vai significar o quê? Vai ter o climatério, vai ter a parada de produção hormonal, não é isso? No caso do homem, a reposição, ela é até mais natural, porque teoricamente o homem pode produzir hormônio a vida inteira, né? Respeitados os fatores de risco que a doutora Ida colocou, especificamente câncer de próstata, doenças cardiovasculares e função hepática. No caso do homem que fez a cirurgia de câncer de próstata, existe indicação para reposição desse hormônio ou não? Olha, essa questão da reposição após o tratamento do câncer da próstata é um tanto polêmica, tá certo? Então, assim, você tem que ter certeza
da cura ou de um tratamento já bem avançado em direção a ela, para se fazer uma reposição hormonal no paciente desse tipo. Mas seguramente vai necessitar um acompanhamento mais próximo. O que eu estou vendo, a reposição de testosterona é uma coisa que tem que ser muito bem acompanhada. E às vezes a gente vê isso como uma prática, até em academia para ganho de massa muscular, são pessoas que devem ter inclusive um risco aumentado para o câncer de próstata lá na frente. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Agora acabou o tempo. Hoje estamos falando sobre saúde do homem. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente responde as perguntas que chegaram de casa. Essa que eu deixei no ar também. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. É só ligar. 3209-0119. O intervalo é rápido, você sabe. Então daqui a pouco a gente está de volta. Agora vamos dar continuidade ao programa Pensa Saúde, com as perguntas chegadas de casa, só que eu deixei uma polêmica no ar anterior. E aí? A polêmica foi a seguinte, pessoas que fazem reposição de testosterona, às vezes com vistas a um ganho de massa muscular, isso pode incorrer em algum risco futuro de câncer de próstata ou não? Eu acho que em relação a câncer de próstata, existem até alguns estudos que indicariam um risco maior. Mas algumas coisas têm que ser colocadas que são mais relevantes que isso até, eu acho. A reposição hormonal num paciente com risco familiar aumentado, dentro daquilo que eu citei antes, para câncer de próstata, sem um controle correto, é absolutamente temerário. Isso em relação a câncer de próstata. Mas o uso indiscriminado de testosterona para ganho de massa muscular, dessa forma como foi citada, isso é um erro grosseiro, isso pode trazer consequências muito mais graves em outras áreas que não a próstata. Na área cardiovascular, problemas hepáticos, na área de andrologia, por exemplo, fertilidade que acaba sendo afetada, ou seja, não é uma coisa para vamos colocar assim, se brincar. Sim. Eu acho que o ganho que se tem do ponto de vista estético e funcional não compensam os riscos. Certo. Vamos às perguntas de casa. A Anísia, do Céu Azul, diz que o marido fez cirurgia de próstata há 2 anos e este ano o PSA dele voltou a subir. Ela gostaria de saber o motivo e se isso realmente ocorre, por que ocorre, ou seja... Quando o paciente é submetido a uma prostatectomia radical, o fiel da balança para nós é o controle do PSA, que deve estar num nível idealmente indetectável, que a gente considera abaixo de 0,1, normalmente 0,01. Quando acontece do PSA ter baixado ao nível mínimo e depois ele volta a subir, isso frequentemente pode ser devido a uma recidiva local, isso aí a gente chama de uma recidiva bioquímica, que tem que ser bem avaliada. Se existe doença no local que foi operada, é importante ver a anatomia patológica desse paciente, se ele tinha margens positivas, se a lesão era extensa ou não, para ver se ele é candidato a uma radioterapia complementar, por exemplo, né? Mas é um paciente que deve ser levado ao urologista dele para uma melhor avaliação. Certo. O Alberto do Santo Agostinho toma vitamina E há mais de 1 ano e gostaria de saber se pode fazer mal ou se ele deve parar ou continuar. Vocês citaram aqui o risco do excesso o excesso de vitaminas, de um modo geral, de multivitamínicos, né? O uso constante, o uso diário de multivitamínicos, por pessoas que não têm necessidade, né? Quer dizer, algumas pessoas usam porque tem antioxidante, vitamina E, antioxidante e tudo. Ou estou um pouquinho mais cansado. Na verdade, não tem nenhuma comprovação de melhora na saúde de um modo geral. Quer dizer, uma coisa é você usar uma vitamina ou um complexo vitamínico para aquele indivíduo que realmente precisa ou que por algum motivo ele precisa de uma complementação, de uma suplementação. E outra coisa é o indivíduo, por conta própria, usar baseado na informação que ele teve do amigo, do colega. Então, assim, existe um risco, por exemplo, no caso da vitamina E, especificamente em relação à próstata, existem evidências que o consumo diário de vitamina, de multivitamínicos, que incluem também a vitamina E,
podem fazer, não aumentar o risco de aparecer o câncer, mas da agressividade desse câncer de próstata, inclusive. Em outras doenças a gente não tem como falar. Mas o que a gente evita é realmente um uso indiscriminado para uma pessoa que muitas vezes não precisa e que na alimentação geral, ele pode ter todas as vitaminas que ele precisa sem nenhuma reposição. Então, uma coisa para alguém que precisa de uma reposição específica por algum motivo. Ele não especificou que quem prescreveu... Se realmente está sendo prescrita por um médico e que está sendo acompanhado por um médico, isso é muito importante que seja prescrito. A pessoa não deve usar vitaminas sem uma orientação. Eu quero só fazer um comentário sobre a vitamina E aqui, porque a gente usa regularmente a vitamina E numa doença chamada doença de Peyronie, que é uma deformidade peniana, leva uma tortuosidade, às vezes bastante limitante, e que a vitamina E pode ter a propriedade de estabilizar, até de reduzir essa tortuosidade. Deixando claro que a gente usa numa dose segura e muito baixa, porque eventualmente algum paciente que esteja usando em função dessa doença vai se sentir inseguro. Pois é, por isso que eu perguntei se ele não especificou a indicação de estar tomando, se foi prescrito ou não, ou se foi como você falou, porque um amigo indicou, enfim. A gente não sabe se foi prescrito, né? Então, tá aí, Alberto, a sua resposta. O Antônio, do bairro Tupi, quer saber se, juntamente com o exame de toque, ele precisa também fazer o PSA. Vocês até comentaram, mas... Sim, o PSA, ele é, na verdade, se formos olhar isoladamente, o melhor exame, o PSA. O que detecta mais câncer de próstata, PSA ou toque? É o PSA. Só que ele sozinho é insuficiente. Quando associado ao toque, aí ele é um exame padrão quase... ouro aí, exatamente, né? Quase perfeito. O índice de detecção chega acima de 95%. Isso é muito alto em termos de câncer. Jorge, do bairro Palmares, 2 questões. Ele quer primeiro saber se caminhada ajuda na prevenção do câncer de próstata. Ele caminha diariamente 4 quilômetros. E gostaria de saber também se vocês concordam que se o PSA estiver baixo, não há necessidade do exame de toque retal, pois ele já foi em alguns urologistas e parece que foi comentado isso. Olha, essa questão, desculpa, da caminhada, isso indica que ele está certamente tendo um programa de manutenção boa da saúde, tudo que certamente é associado a bons hábitos de vida, dieta saudável e tudo. Isso pode ajudar, no que diz respeito especificamente à questão do câncer de próstata, a uma redução da chance de apresentar o câncer. Qual que é a outra vez? A outra é que se o PSA estiver baixo, aí você descarta a necessidade O PSA é uma dosagem, tem que ser adaptada à faixa etária do indivíduo, entendeu? Então, um paciente que tenha um PSA bastante baixo, numa faixa etária mesmo que seja mais baixa, que tenha sido avaliado pelo urologista, a gente pode ampliar o tempo de controle dele. Mas normalmente a gente faz o PSA e faz toque também. Especialmente se os fatores de risco não estão presentes, né? O paciente familiar, sem história pai, familiar, irmã. não é? Até chegou uma pergunta sobre isso. Do Edgardo, lá de Pedro Leopoldo. O pai dele teve câncer de próstata, ele gostaria de saber se ele tem chance de ter, qual seria o percentual, enfim. Que cuidados ele deveria tomar? Como eu disse, um caso na família, inicialmente, se é só o pai, dobraria a chance dele. Mas é importante também saber a idade. Quando esse câncer acontece no paciente mais novo, antes dos 70, 65 anos, isso é mais relevante. Se esse câncer ocorreu no paciente mais idoso, pelo próprio fato que o Eugênio citou antes, né, pela alta incidência do câncer indolente nessa idade, então não teria tanta importância. O fato é que, falando genericamente sem entrar em detalhes, seria muito importante que ele procurasse um urologista, sim. Ele até não citou a idade dele, o Edgar, mas... Acima de 40 anos, com certeza, tem que procurar. Geraldo, do Riacho das Pedras, gostaria de saber se com a idade, ou seja, depois de 50, 60 anos, os testículos podem crescer e aumentar o tamanho e o volume. E esse aumento nessa idade aí certamente vai se dever a alguma doença da bolsa escrotal. Não deve ser o testículo que está crescendo. Ou esse paciente tem uma hidrocele, que é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de líquido em torno do testículo, ou mesmo uma hérnia íngno-escrotal, uma hérnia que avança em direção à bolsa. Mas não é, o testículo não vai crescer nessa idade. Então, o ideal seria realmente olhar, procurar... Ana Paula, do bairro Santa Lúcia, gostaria de saber
Antes da Ana Paula, tem uma outra pessoa também que falou, depois eu vou pôr junto aqui, porque ela está falando sobre vasectomia. Ela gostaria de saber se tem como reverter vasectomia, pois o marido fez a cirurgia e agora arrependeu, e o que eles podem fazer. Sim, é possível a reversão da vasectomia. Quanto mais cedo, melhor, digamos assim. Quanto mais o tempo passa em relação à época que foi feita a vasectomia, mais difícil e menos sucesso nós temos nessa reversão. Então, a questão do tempo é muito importante. Mas, via de regra, é possível, sim, a reversão. JC de BH teve um problema na próstata com o PSA muito elevado. Não precisou fazer cirurgia, fez apenas radioterapia. No entanto, desde que fez esse tratamento, ele notou diminuição na ereção. Já fez vários tratamentos, mas sem resultado. Ele gostaria de saber como proceder e relata ainda que tem colesterol e triglicérides alto e pré-diabetes. Quer comentar? Eu acho que os dois podem comentar aqui, porque ele fala dessa dificuldade de ereção relacionando a próstata, mas também colocando outros fatores. Eu vou comentar essa parte da próstata. A radioterapia também é uma técnica de tratamento que pode apresentar algum efeito maléfico sobre a questão da função erétil. A prostatectomia radical é muito mais temida pelos homens, mas quando você compara as estatísticas de prostatectomia radical e radioterapia, a gente vê que lá na frente praticamente elas se encontram, porque quando o paciente termina a radioterapia, ela continua agindo por muito tempo, e aquela inervação periprostática, ela pode ser afetada e acarretar disfunção. E com relação à parte do triglicérides, a colesterol e ter pré-diabetes? Sim, no caso, quer dizer, provavelmente, nesse caso dele, está associado muito mais à questão da próstata mesmo. Mas esses sem três fatores também. O triglicérides alto em especial, né, quer dizer, e o pré-diabetes, talvez mais o diabetes, sem dúvida nenhuma, está associado à disfunção erétil. E para que haja uma melhora, né, talvez não no caso dele, eu acho que no caso dele talvez seja mais ligado. A probabilidade maior de ser devido ao tratamento. O controle é sempre importante, mas é importante, né? Sem dúvida. E para final, nosso tempo acabou, só registrar aqui o Jacques de Caeté, quer mandar um abraço para toda a equipe, um abraço para você também, e quer mandar também um abraço para o Dr. Eider. Parece que você fez uma cirurgia nele há mais de 10 anos. Gostaria de saber se você continua atendendo o Vera Cruz. Sim. Continua. Não, tá certo. Agradeço muito a presença, a participação dos três. E a gente falou aqui que o homem às vezes não está tão preocupado com a saúde, pela participação de casa a gente viu que está assim. Então, isso é uma boa coisa. A nossa ideia é essa, com a informação, te incentivar a buscar a cuidar da própria saúde. O P-Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esse programa terça-feira às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e Pense Saúde sempre!